Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor tocou meu coração para trazer a vocês uma palavra muito importante que vai ser capaz de transformar os rumos da sua vida se você colocá-la em prática a partir de hoje. E mais uma coisa, fique comigo até o final desta oração, porque o Senhor vai responder ao seu clamor. Ele vai te ouvir e vai te dizer o que Ele espera de você. Amém? Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você não está aqui por acaso. Se o Senhor te trouxe até esse vídeo, é porque Ele te conhece, Ele sabe as coisas que estão acontecendo na sua vida e Ele quer te dizer algo importante. Por isso preste muita atenção em cada palavra que eu vou trazer aqui a você e receba com muita humildade, com muita fé, porque não sou eu que está falando, mas é o próprio Senhor através da sua palavra. Eu sou apenas um instrumento que Ele usa para chegar até você hoje. E se você está entrando aqui pela primeira vez no meu canal, saiba que você não está sozinho. Existem milhares de irmãos e irmãs em Cristo que vão orar comigo e com você a partir de hoje, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho e tudo o que você precisar hoje. São pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países que têm dedicado uma parte do seu dia para se unir comigo nessa grande corrente espiritual. Então eu te convido para fazer parte da nossa família todos os dias, tá bom? Então se inscreva aqui no meu canal, são 3 passos muito fáceis, mas que vão te ajudar a se aproximar do Senhor cada vez mais. Primeiro, é só você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo do vídeo, inscrever-se e depois clique no sininho que vai aparecer e selecione a opção todas, tá bom? Assim a oração vai chegar diretamente no seu celular, onde quer que você esteja. E eu quero desde já agradecer a todos vocês que fazem parte da área de membros aqui do canal. Vocês estão transformando a vida de milhares de crianças carentes, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas e tudo isso por um pequeno valor. E se você deseja também fazer parte dessa área de membros, é só você olhar bem aqui embaixo do vídeo, do lado do botão inscrever-se, tem um botãozinho chamado Seja Membro. Depois você clica aí para você saber mais e eu vou ficar muito feliz de poder caminhar junto com você, fazendo a diferença na vida das pessoas. Glória a Deus. Irmãos, para nós começarmos o momento de hoje, eu quero ler com você um trecho do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que nos traz um ensinamento muito importante que nos mostra como nós devemos viver a nossa vida. Olha só o que está escrito. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Irmãos, nós temos vivido numa sociedade complicada. Essa sociedade que foca tanto no prazer individual, muitas vezes normaliza tanto o pecado que ela ignora os valores deixados por Jesus. E aí as pessoas vão se afundando cada vez mais no pecado, elas não buscam a Deus e quando elas caem em si, elas já estão presas em armadilhas que Satanás preparou, elas já estão totalmente frias na fé, elas acabam colhendo as consequências dos seus atos. E se nós não vigiarmos, nós também podemos cair nesses pecados. E eu sei que é muito fácil, e se nós não vigiarmos, nós também podemos ser enganados, iludidos por este mundo, podemos nos afastar da presença do Senhor. Nós muitas vezes podemos contar aquelas mentirinhas somente para evitar conflitos ou para tornar as situações mais confortáveis para nós. Nós podemos muitas vezes inventar ou alimentar fofocas que parecem inofensivas sobre alguém só para nos aproximarmos das pessoas. Ou então podemos humilhar ou ofender o nosso próximo com brincadeirinhas só para sermos o centro das atenções de um pequeno grupo. Enfim, irmãos, não importa o que a gente faça, a Bíblia nos ensina que cada atitude tem uma consequência, sejam elas boas ou ruins. Eu não estou dizendo aqui que se você contar uma mentira, aquilo já vai causar um grande estrago na sua vida. Não é assim que funciona. Mas existem casos que apenas uma mentira já é suficiente sim para arruinar a sua vida, da sua família. Então cada caso é um caso e o que eu quero dizer é que nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisinhas da nossa vida.
A Bíblia diz que são as pequenas raposas que estragam a vinha, ou seja, são as pequenas coisas que a gente muitas vezes passa despercebido, acha que não tem nada demais, que podem aos poucos ir destruindo a nossa vida e nos esfriando da fé. Por exemplo, existem muitas coisas que não são pecado, mas que elas não convêm para o cristão, para aquele que quer andar com Jesus. Tem pessoas que ficam ouvindo músicas seculares e até mesmo com mensagens boas, com letras positivas, mas se a pessoa não vigiar, aquilo tudo vai esfriando a pessoa na fé. Por fim, ela já não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas que não são pecado, mas que muitas vezes não convêm para nós. E se você é aquela pessoa que deseja andar com Jesus, deseja fazer a vontade dele, faz o seguinte: escreva aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Jesus, me ajude a fazer a tua vontade. Glória a Deus. Quando você tem essa decisão no seu coração, nada pode te parar. O diabo não pode se levantar contra você, nada e ninguém pode te fazer cair em tentação, porque você está decidido a andar com o Senhor. A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E eu creio que essa foi a melhor decisão que ele tomou na sua vida, porque assim Deus o abençoou. Então, meu irmão, não adianta a gente plantar pecado, a gente plantar na carne e querer colher bênçãos do Senhor. Você que já tem me ouvido aqui diariamente, muitas vezes você não se arrepende dos seus pecados. Você simplesmente recebe a palavra no coração, mas não a coloca em prática. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, irmãos, eu quero ilustrar essa mensagem que eu trouxe aqui hoje, contando para você uma história de um casal chamado Ananias e Safira. Está escrito no capítulo 5 do livro de Atos. A Bíblia conta que esse casal fazia parte da igreja primitiva em Jerusalém, que era uma comunidade que estava se espalhando muito e levando a mensagem de Jesus às pessoas. E aquela era uma época muito complicada, era uma época de perseguição, porque os religiosos da época não queriam que a igreja do Senhor falasse de Jesus. Porque afinal, os líderes religiosos achavam que Jesus era um herege, que Jesus não era o Messias, que ele não era o Messias e que ele não tinha ressuscitado coisa alguma. Mas a vida daquelas pessoas estava transparecendo uma grande transformação. E naquela época, irmãos, muito diferente da nossa hoje em dia, as pessoas eram muito generosas, as pessoas queriam ajudar uns aos outros, e os irmãos que tinham propriedades, tinham casas, eles vendiam para arrecadar dinheiro e doar para os mais necessitados, e principalmente para contribuir com a expansão do ministério. E o interessante, irmãos, é que ninguém era obrigado a nada. Eles faziam porque simplesmente amavam a obra do Senhor. E assim, Ananias e Safira venderam um terreno que eles tinham e prometeram aos discípulos que eles doariam todo o dinheiro daquela negociação. Mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram nada a ninguém. E no dia que foi entregar o dinheiro, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação do Espírito Santo a respeito daquela mentira e ele confrontou Ananias, que acabou não dizendo a verdade. E como consequência daquele erro, o homem caiu morto na mesma hora. Dá para acreditar? E não acaba por aí, irmãos. A sua esposa Safira não sabia o que tinha acontecido com Ananias e ao ser questionada pelo apóstolo Pedro a respeito do dinheiro da venda do terreno, ela contou a mesma mentira e acabou tendo o mesmo destino do seu esposo. E naquele momento a Bíblia conta que toda a igreja ficou muito assustada e o temor a Deus cresceu no coração das pessoas. Irmãos, esse casal tinha liberdade de escolher o que fazer com o dinheiro da venda. Eles poderiam, por exemplo, manter a sua propriedade, ou então vender e doar tudo, ou não doar nada, ou vender e doar uma parte do valor. Mas o problema foi a escolha deles de mentir. E aqui nós vemos um ponto muito importante no erro de Ananias e Safira. Eles não tentaram apenas enganar a Deus, mas eles também agiram de uma forma que ameaçava a integridade da igreja. No capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia nos conta que a igreja primitiva era muito marcada pela sinceridade, pelo amor, pela unidade e pela dedicação a Deus e ao próximo. Então, a atitude de Ananias e Safira
poderia corromper os cristãos e prejudicar o crescimento da Igreja de Cristo que estava apenas se formando ali. Então, irmãos, eu sei que a reação de Deus diante da desobediência daquele casal pode parecer muito dura à primeira vista. Afinal de contas, parecia ser só uma mentirinha na cabeça deles. Eles devem ter pensado assim: o terreno é nosso, nós vamos ajudar a igreja, e o que tem de mais nós ficarmos com um pouco desse dinheiro? Ninguém vai saber mesmo. Só que, irmãos, Deus sempre sabe das coisas que a gente faz e das coisas que a gente pensa. E nós precisamos entender que Deus, Ele enxerga além da superfície. Deus vai lá no fundo das profundezas do nosso coração. E naquele caso, Ele percebeu que o engano de Ananias e Safira, se não fosse confrontado, poderia se tornar algo muito pior, porque mancharia a imagem de Jesus diante de quem estava começando a aprender sobre Ele. E antes de continuar essa história, eu quero te dizer uma coisa: Deus também é misericordioso. O perdão e a salvação são ofertas gratuitas que Deus dá para todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrependem sinceramente dos seus pecados. A Bíblia diz que já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão unidos a Jesus. Só que naquele caso, irmãos, aquele casal optou por seguir com seu plano, mesmo sabendo que eles estavam enganando a Deus e a comunidade. E talvez você pense aí: mas por que será que o pastor está falando sobre isso hoje? É que, irmãos, muitas vezes a gente permite que o pecado entre no nosso coração, a gente não se arrepende e talvez coisas ruins não aconteçam à nossa volta. Mas eu quero te dizer, o coração da gente acaba se esfriando quando nós desobedecemos a Deus e não nos arrependemos. Irmãos, a quantidade de cristãos hoje que estão nas igrejas, que estão ouvindo orações, lendo a Bíblia, mas o coração está distante do Senhor, é uma coisa grandiosa. Tem muitos e muitos irmãos que estão aí afastados do Senhor, dando brechas para o inimigo, se assentando na mesa dos escarnecedores, andando com pessoas que não são de Deus, andando com pessoas que estão levando elas para o pecado. E eu sei, irmãos, que enquanto estivermos nessa terra, nós não seremos perfeitos. Nós somos falhos, temos pecados, mas Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado e moraria dentro de nós. E Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, se vocês já têm o Espírito Santo na vida de vocês, a sua vida não pode continuar a mesma. É claro que a salvação é pela graça, é por meio da fé, não é pelos nossos méritos, por aquilo que fazemos. Mas a mudança de vida é um grande sinal de que nós já somos salvos. Amém? Nós não fazemos coisas boas para sermos salvos, diferente do que muitas religiões pregam. Nós não precisamos dar cesta básica, não precisamos fazer o bem ao próximo para alcançar a salvação, porque ao homem é impossível ser salvo pelos seus próprios méritos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, é inevitável que a transformação aconteça. Não tem como continuar da mesma maneira. E tem algo muito importante que eu preciso te dizer: as nossas boas obras não podem ser apenas para tentar impressionar as pessoas, para mostrar às pessoas que nós temos algo de bom. Não, a nossa generosidade tem que ser completamente desprovida de vaidade, do desejo de aparecer. Diferente de Ananias e Safira, que provavelmente prometeram doar todo o dinheiro da venda daquele terreno somente para ficarem bem vistos com a igreja, para chamar a atenção das pessoas em relação à generosidade deles. E por isso, irmãos, Jesus foi muito firme ao dizer que nós devemos fazer tudo para agradar somente ao Senhor e não agradar a homens. E olha só o que ele escreveu em Mateus capítulo 6. Ele disse assim: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Eu quero receber a recompensa do Senhor, a recompensa do alto. E eu tenho certeza que você também. Por isso, meu irmão, busque fazer todas as coisas pensando em agradar a Deus e não pensando em mostrar somente para as pessoas. Deixe que Deus te defenda, deixe que Deus cuide da sua reputação diante dos homens. O seu papel é ser uma pessoa honesta, uma pessoa que busca a santidade, e o próprio Senhor mostrará a todos que a obra que tem acontecido na sua vida não partiu de você, mas partiu de Deus. Amém?
Olha, se você entendeu essa mensagem hoje, eu peço que você compartilhe esse vídeo, irmãos, com pelo menos 3 pessoas que precisam receber essa mensagem. Deus vai falar com elas da mesma forma que Ele está falando com você agora. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Esse é um momento tão importante quanto a mensagem. É o momento em que nós falamos com o Senhor e Ele fala conosco. É o momento em que Deus trabalha no nosso coração e Ele tira de nós toda a barreira, todo o empecilho, tudo aquilo que nos entristece. Eu sei que muitos de vocês estão tristes agora porque têm passado por lutas mesmo, seja pelas tentações, pelas provações, são problemas na família, mas não importa, Deus vai cuidar da sua vida a partir de hoje, amém? Então feche os seus olhos porque eu quero orar por você. Vamos buscar ao Senhor, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos em oração, pensando sobre tudo aquilo que ouvimos e sobre o que a Tua Palavra nos diz. Ó, meu Pai, nós sabemos que muitas vezes nós nos perdemos, nós nos desviamos, nós nos deixamos levar por coisas que não são boas e esquecemos do que realmente é importante. Ó, meu Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor se agrada da sinceridade de coração. A Tua Palavra também diz que o Senhor habita no mais alto e sublime trono, mas o Senhor também habita com aquele que tem um coração quebrantado, um coração arrependido, disposto a Te obedecer. Por isso, meu Pai, sonda o nosso coração neste momento. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, algum pecado escondido, algo, meu Pai, que desagrada ao Senhor. Nós não queremos isso mais, ó Deus. Ajuda-nos a vivermos em santidade, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade aqui na terra. Como é difícil, meu Pai, vivermos neste mundo cheio de atrativos, cheio de pecados, de provações. Mas nós estamos aqui, ó Deus, Te clamando. Não nos deixe cair em tentação, na tentação de querer parecer algo que nós não somos ou de querer agradar aos outros. Oh, meu Pai, nós queremos de verdade sermos pessoas melhores, que fazem o bem sem esperar nada em troca. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor vê tudo, o Senhor conhece o nosso coração. Então nos ajude a ter um coração limpo, um coração que age com amor, com verdade, que a gente não faça as coisas somente para mostrar aos outros, mas que a gente faça porque queremos seguir os Teus caminhos. Ó Deus, nós somos falhos, somos pecadores e reconhecemos isso, mas também cremos que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o mal. Pai, nos ajude, Senhor, a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua obra. Para nós isso é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Pai, a nossa oração é simples, mas é de coração. Nós queremos seguir o caminho do bem, queremos ajudar quem precisa, queremos amar ao próximo e amar ao Senhor. E desde já, meu Pai, eu agradeço por nos permitir estarmos aqui em oração diariamente. Eu sei, meu Pai, que muitos desses irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora estão cheios de pendências na vida, cheios de problemas, cheios de necessidades, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de nós. A Tua Palavra diz que antes que a nossa boca falasse algo, o Senhor já sabe completamente o que nós estamos precisando. Meu Pai, eu rogo por esta mulher que agora chora, Senhor. Esta mulher que não suporta mais as provações. Essa mulher que não consegue mais vencer as batalhas do dia a dia, Pai. São tantos problemas dentro de casa, no casamento, problemas com saúde. Ó Jesus, nesse momento, eu oro por saúde na vida desta mulher e deste homem. Eu repreendo toda obra maligna, todo plano de Satanás contra essa pessoa, toda doença, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo mal contra esta vida, todo mal que tem perturbado, que tem tirado noites de sono, que tem perturbado a paz, a alegria. Eu amaldiçoo todo mal. Eu repreendo todo mal na vida dessa pessoa, neste lar. Senhor Jesus, eu Te peço, cobre essa pessoa agora com Teu cuidado, com Teu manto de justiça, porque muitas vezes, meu Pai, o inimigo vem acusando este homem e esta mulher que se sentem tão culpados por coisas que fizeram lá atrás. Jesus, a Tua Palavra diz que o Senhor veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu sei, meu Pai, que todos nós que estamos aqui reconhecemos que a nossa maior doença é o pecado.
Pai, perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes mentirmos ao nosso próximo, por tantas vezes fazermos fofoca contra o nosso irmão. Senhor, não permita, Pai, que o pecado entre na nossa vida, no nosso coração, e com isso o diabo encontre brechas para tentar nos afastar do Senhor, para nos destruir. Pai, eu oro por esta família que tem sido destruída pela força do mal. Essa filha que muitas vezes está afastada do Senhor, tem andado com más amizades. Senhor Jesus, ouve a oração desta mãe, ouve a oração desse pai, esse menino que tem se afastado de Deus e tem andado por outros caminhos. Senhor Jesus, vai lá onde ele está, tira toda a rebeldia, Senhor. Tira a música do mundo, tira as más amizades, as drogas, a prostituição, a pornografia. Ó Senhor meu Deus, eu te peço, dá-nos da tua santidade. Alcança os perdidos, meu Pai, neste momento. E que o Senhor, meu Pai, possa falar conosco a partir de hoje. Que a gente possa ouvir a tua voz e te obedecer. Ó meu Deus, eu te peço, fica conosco hoje e sempre. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti.
Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois.
Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das tuas asas. Que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho.
Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.